vai falar a origem dos quilombos. Bom, basicamente, na América, muitas mulheres, muitas escravas, na verdade, se relacionavam sexualmente com seus senhores ou com outros escravos. E aí, para as escravas não quererem que seus filhos sofram, né? Não quer colocar seu filho nesse mundo para sofrer, porque bem provável não, iam virar outros escravos, elas abortavam. E isso eu entendo de uma forma de resistência, sabe? Ela não queria que eles sofressem, coisa de mãe. E aí elas abortavam. Outros homens ou mulheres se suicidavam, outros tentavam brigar com seus senhores, sabe? Uma rebelião. E também muitos tentavam fugir na madrugada, na noite. E aí tinha uma dança e um esporte marcial que se chama capoeira. Nessa dança, eles se comunicavam, basicamente, como eles iam fugir, entendeu? E aí eles se comunicavam onde iam fugir, na hora, qual era o local, porque eles não podiam falar, porque esses senhores estavam do lado deles, muitas das vezes. E aí, muitas das noites, eles fugiam. E aí a gente se pergunta pra onde eles iam. Eles iam pra um lugar chamado Quilombo. E aí era um lugar bem simples, as casas eram feitas de barro e de madeira, assim, pra você ver, muito simples mesmo. E aí eles fugiam pra lá, e aí começou a criar essa comunidade. E lá tinha, basicamente, era muito organizadinho. Geralmente as mulheres ficavam na cozinha fazendo comida, né? Os homens iam caçar, assim. E aí eles plantavam muita coisa pra eles comerem mesmo. Eles plantavam banana, eles plantavam, acho que era feijão, não me recordo direito, mas eles plantavam muitas coisas pra eles comerem, porque senão eles não iam comerem, sabe? E aí eles caçavam. Nisso também não era feito só de escravos, também tinha indígenas, também tinha aventureiros que apenas chegavam lá sem muito dinheiro e aí não tinham como se manter, eles iam para os quilombos. Então lá era um lugar assim que não tinha só escravos, tinha muita gente. E aí todo mundo lá se ajudava, as coisas não era assim de graça, todo mundo se ajudava. E aí lá tinha muitas coisas, tinha religião africana, que é a Umbanda, o Candomblé, lá tinha toda essa religião. De lá que... Não vou falar que de lá que saiu, porque não foi bem assim, mas digamos que dali que começou, entendeu? Aí era a religião deles, porque muitos eram os pretos, né, escravos, o pessoal, os senhores deles achavam que eles não tinham nem vida, né? Imagina religião, então eles não tinham religião pra eles. E aí eles tinham, e aí meio que eles começaram, né, a desenvolver, a entrar no Candomblé, na Umbanda, e não era nem esse nome Candomblé e Umbanda, era outros nomes. Só que esse é o que a maioria conhece, né? Então tô dando esse exemplo. E aí as mulheres faziam comida, os homens caçavam, eles revendiam coisas, começou a crescer, e aí começou a sair um monte de quilombos. Tinha muito quilombos que hoje em dia, pra gente, vou dar um exemplo, né? Hoje em dia, pra gente, os quilombos é a comunidade. Comunidade que tem várias pessoas de vários países, de vários lugares. Então, quilombo era isso. Era várias pessoas. Só que geralmente os escravos iam mais pra lá, porque era um lugar assim que eles fugiam, entendeu? Era tipo eles fugiam, não tinham pra onde ir, eles iam pro quilombo, entendeu? E aí, muitas das vezes, os quilombos se encontravam no meio do mato, assim, para os senhores não encontrarem eles. Só que era muito difícil. Só que não acha que, tipo, não era, assim, só um lugar, o quilombo. Não. Pra eles se protegerem dos senhores, eles faziam um buraco, né? Colocavam grade pra, tipo, tampar o quilombo. Aí, de fora, eles faziam um buraco, colocavam lanças com pontas afiadas. A lança deles era madeira e era em cima, ou era faca, ou era serpente não, era ferrão, sabe? Aqueles ferrão. E aí colocava em cima da madeira pra, tipo, se alguém tentar pular o muro, pular
a grade, né, que era feita de madeira, eles iam cair dentro desse buraco e ia se espetar. Mas não era um buraco exposto, era com mato, eles cobriam com mato. E as pessoas não iam saber que tinha um buraco, entendeu? As pessoas iam andar e cair dentro do buraco. E também eles se revezavam, homens por fora e por dentro pra se tivesse gente querendo atacar, porque depois de um tempo os brancos foram descobrindo o chamado quilombo, né? E aí eles quiseram ir atrás para pegar os escravos deles. E aí eles foram indo e aí para eles se defenderem dos escravos, eles fizeram isso, entendeu? E aí eu vou deixar para o resto para a amiguinha Carol, que ela vai explicar mais um pouquinho e vai contar um pouco a história do quilombo de Palmares, porque tem muitos outros quilombos aí espalhados no mundo. Bom, essa foi basicamente a origem dos quilombos. Tentei dar uma resumida, explicar mais ou menos como que é e como que aconteceu. Entendeu? Espero que vocês gostaram. E é isso. Oi, gente. Meu nome é Gabriela Tainara, tenho 18 anos. Vou falar sobre as principais comunidades do quilombo do Brasil, que elas são diversificadas espalhadas por diversas regiões, cada uma tem a sua cultura, que é Quilombo de Palmares, que fica em Alagoas. Ela é conhecida por seu histórico formoso. Freixal do Maranhão, ela é conhecida por seu histórico de luta. Pedra do Sal, que fica localizada no Rio de Janeiro, ela é conhecida por seu histórico de cultura, que é afro-brasileira, que é samba. Ivaporatuba, que fica localizada em São Paulo, é conhecida por ser mais antiga e tem as regiões do norte, no sul, no leste, no oeste, que é Campo Grande, Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco, Boca de Tatu. E todas elas têm seu histórico de cultura, que é Rio Grande do Sul, Campo Grande e São Paulo. Bom dia, me chamo Olga, vou falar um pouquinho do Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares foi localizado na região da Serra da Barriga, atual Alagoas. Foi o maior quilombo do Brasil colonial, abrigando até 20 mil habitantes. Surgido no final do século XVI, a partir da união de diversos mocambos, pequenos assentamentos de escravos fugidos. Palmares se tornou um símbolo da resistência contra a escravidão. Sua estrutura era complexa, com uma capital fortificada e uma organização social e política própria. A economia baseava-se na agricultura, mandioca, feijão e milho, e na coleta de produtos da região. Ganga Zumba e Zumbi foram seus principais líderes. Ganga Zumba, após negociar um acordo de paz com os portugueses em 1678, gerou divisões internas. Zumbi, seu sucessor, rejeitou a paz e liderou a resistência até a destruição de Palmares em 1694, pelas tropas de Domingos Jorge Velho. Após intensas e prolongadas lutas, a morte de Zumbi em 1695 marcou o fim da resistência organizada, embora a luta contra a escravidão tenha continuado. Palmares representa um marco fundamental na história da resistência negra brasileira, demonstrando a capacidade de organização e luta por liberdade dos escravos. Sua formação no final do século XVI, final do século XVI, por volta de 1605, e se consolidou ao longo do século XVII. Era habitado por escravizados que conseguiram fugir das plantações de açúcar e de outras formas de trabalho forçado. O Quilombo de Palmares resistiu a várias expedições militares enviadas pelos colonizadores portugueses, que tentaram destruir a comunidade. A luta de Palmares se tornou um símbolo da resistência contra a opressão e a escravidão. O Quilombo de Palmares foi finalmente destruído em 1694, após uma série de batalhas e cercos. Zumbi, seu líder mais famoso, foi capturado e executado em 20 de novembro de 1695, data que hoje é lembrada como o Dia da Consciência Negra no Brasil. O Quilombo de Palmares é lembrado como um símbolo de luta pela liberdade e pela igualdade. Sua história é fundamental para entender a resistência negra no Brasil e a formação da identidade cultural brasileira. Boa tarde, me chamo Rayane e vou falar um pouco do que significa ser quilombola. Quilombolas são descendentes
de escravos que fugiram da escravidão e formaram comunidades chamadas quilombos, entre os séculos XVI e XIX, no Brasil. A palavra quilombo, de origem bantu, significa acampamento. Atualmente, comunidades quilombolas existentes em quase todo o estado do Brasil e mantêm tradições culturais, religiosas, musicais e alimentares. Apesar disso, enfrentam dificuldades no acesso à saúde e educação e à regularização de suas terras. Os órgãos como o INCRA e a Fundação Cultural Palmares atuam para proteger seus direitos e promover sua cultura. Os estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pará possuem o maior número de comunidades quilombolas. Oi, gente, eu me chamo Ana Carolina e hoje eu vou falar sobre os quilombolas e as tradições que eles preservam até hoje. Os quilombolas são descendentes de pessoas africanas que foram trazidas ao Brasil como escravizados. Muitos conseguiram fugir e formar comunidades chamadas de quilombos. Lá, eles viveram com mais liberdade e criaram seus próprios costumes e jeito de viver. Esses costumes vivem até hoje. Eles fazem festas tradicionais como o jongo e a congada. Tem comidas típicas, eles usam plantas medicinais para cuidar da saúde e passam os ensinamentos dos mais velhos aos mais novos. E a música e a dança é uma união entre as pessoas e são parte muito importante dessa cultura. Os quilombolas mostram para todos nós a importância de resistir e cuidar da nossa história e valorizar quem somos. É isso aí, muito obrigada. Oi, gente, eu me chamo Anne e eu vou estar contando algumas curiosidades sobre os quilombolas. Então, gente, sobre a origem deles, eles foram formados por africanos escravizados que fugiam das fazendas em busca de liberdade e segurança. E essas comunidades foram uma forma de resistência à escravidão e ao sistema colonial, mostrando a força e determinação dos africanos escravizados. E na cultura deles, os quilombolas preservam uma cultura afro-brasileira, como tradições, músicas, dança e culinária, e as suas próprias culinárias, né? E, gente, a luta pela demarcação de seus territórios é fundamental para a sobrevivência e preservação cultural dessas comunidades. E, gente, os quilombolas, eles desempenharam um papel muito importante na história do Brasil, resistindo à opressão e lutando pela liberdade. E nos desafios atuais, hoje em dia, essas comunidades enfrentam desafios como a falta de acesso a serviços básicos, ameaças à sua terra e cultura, e a necessidade de preservação de seus modos de vida tradicionais. Gente, o vídeo acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido sobre essa história toda. E é isso, gente. Um beijo.